Eu sou o professor André Astro, professor de Física aqui do Educadores do Enem, e eu tô junto com o professor Cornélio, Biologia, Ciências da Natureza. Estamos na área. Sucesso! Eu queria fazer um experimento aqui com vocês, pode ser? Pode, com Então certeza. eu tenho aqui duas pilhas de 1,5 volts, tá? E detalhe, quando eu ligo assim, elas estão ligadas, perguntinha de Enem. Elas estão ligadas em série ou em paralelo? Pegadinha na área, hein? Elas parece que tá em paralelo, né? Mas elas estão em série, tá? Tanto é que quando você vai colocar pilhas no controle remoto, em qualquer dispositivo aí, você vai colocar um polo positivo para cá e o outro polo positivo pro outro lado. Porque isso aqui, eles estão ligados assim, ó. Sacou? Então, isso aqui tá ligado em série. Mas beleza, não era esse experimento que eu queria fazer, só queria te explicar isso aí antes de fazer o experimento. Mas eu vou fazer um mini circuito aqui, ó. Então, eu tenho um LEDzinho e quando eu fecho o meu circuito, Uau, eu show de consigo bola, hein? acender o LEDzinho. Por que eu trouxe esse experimento para mostrar para você? Primeiro, tem que ter um circuito fechado para ter a corrente elétrica passando. E falou em corrente elétrica, falou no nosso corpo. Eu não sei se você sabe, mas tudo no nosso corpo é pura física. Desculpa, Cornélio. É pura. Mas você tem que dar o braço a torcer, que é pura física. E qual que é a função da corrente elétrica no nosso corpo, Cornélio? Se não fosse a física e não fosse a corrente elétrica, a gente não estaria vivo. Não tenho dúvida Primeira nenhuma. coisa. Ponto. Acabou a discussão. Já. Todas as nossas células, elas têm uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial. Se nós pegarmos e analisarmos qualquer célula, você vai observar que existem elementos como o sódio, como o potássio, que têm carga. Eles estão em solução. Por exemplo, você pega o NaCl e coloca em solução, ele vai se dissociar e formar Na+, mais Cl-. De um modo geral, as nossas células têm uma quantidade de sódio maior fora e uma maior quantidade de potássio dentro. Isso vai gerar uma DDP. Em média, são 3 sódios para 2 potássios. E essa diferença de potencial é interessante porque ela gera vida. É mais ou menos assim, eu tenho um gatilho armado, eu tenho uma diferença de potencial. Quando existe um estímulo que chega a uma célula, como um neurônio, por exemplo, esse estímulo vai fazer o quê? Ele vai fazer com que abram-se canais de sódio. E aí o sódio entra. Quando o sódio entra, esse influxo de sódio vai gerar o quê? Uma inversão de polaridade e vai permitir o quê? A condução do impulso nervoso. Tá? Então, na verdade, se não fosse essa DDP, seria impossível conduzir o impulso nervoso. É a eletricidade. E daí, tudo que é movimento do nosso corpo, eu posso falar que é gerado por corrente elétrica? Todos. Então, basicamente, é relaxamento muscular e contração muscular, certo? Exato. E depende, sim, né, exatamente desses íons que têm carga elétrica. E uma coisa interessante, André, se a gente pensar assim, né, os nossos neurônios, diferentemente desse teu circuito, né, circuitozinho aqui, você conectou e o LED continua aceso. Né? Verdade. Agora, vamos imaginar, nós temos muitos neurônios, mas muitos neurônios. Você imagina só se os nossos neurônios fossem que nem esses fios, todos conectados constantemente, a gente ia, na verdade, pirar, né? Porque imagina todas as informações ao mesmo tempo conectadas e passando por esses fios. Não dá. Por isso que os nossos neurônios, eles não estão conectados de forma direta. Na verdade, eles têm uma relação contígua e não contínua. Ou seja, eu não tenho um neurônio assim, eu tenho um neurônio assim. Certo. Beleza? Legal. E nesse espaço entre um neurônio e outro, nós temos a chamada fenda sináptica. Então é mais ou menos assim, nós aqui entre nós temos uma sinapse. Como é que eu posso estimular você? Imagina o seguinte, eu fui estimulado aqui, e eu pego, por exemplo, uma bola de boliche e jogo na tua cabeça. Peraí, por que fazer isso comigo? Eu faço assim, ó. Você é o neurônio. Aqui, ó. Isso. Você é o neurônio que foi sensibilizado. Então você observa que eu consegui passar, né, um impulso nervoso, né, sem tocar em você. Se eu tocasse, olha só, é como se tivesse um curto. Tá? Num caso de overdose, pode acontecer isso. Um excesso, por exemplo, de mediador químico aqui no meio, né, pode fazer com que nós nos toquemos e aí dá um curto e o indivíduo morre. Entendi. Legal. Interessante, né? Legal. Então, para você ver que corrente elétrica, na parte da física, vai estar com certeza absoluta. E na parte da biologia, muita probabilidade de cair também, certo? Com certeza. E juntando as duas coisas, daí... E se ele quer saber mais, vai aonde? Vai na plataforma educadoresdoenem.com.br. Vai lá conhecer nosso trabalho, tem muito mais informação legal aí para você. Show? Valeu, Valeu, até galera. a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.